Olá e bem-vindos a um novo webinar Cadnia. O meu nome é João Honório e hoje venho falar sobre as novidades do SOLIDWORKS 2025. Antes de mais então, bem-vindos ao ginásio do SOLIDWORKS 2025. Porquê deste ginásio? Ora, como eventualmente alguns de vocês já estão a par, todos os anos nós temos um modelo que serve de base à apresentação das novidades em si e este ano, não sendo exceção, o nosso modelo é uma máquina de ginásio. Ora, esta máquina de ginásio é de uma empresa americana chamada Proteus e, no fundo, é uma máquina que contraria qualquer movimento que o utilizador faça. Okay? Desta forma, obriga a fazer um determinado esforço e portanto, a exercitar os músculos respectivos. Naturalmente que esta empresa não foi escolhida ao calhas, é uma empresa que utiliza já várias ferramentas da Dassault Systèmes, desde o SolidWorks, por exemplo, a fazer verificação com simulação, mas também a plataforma 3D Experience para fazer toda a parte colaborativa, de gestão de ficheiros e, no fundo, gestão até de ciclo de trabalho, ciclo de produção. Ao longo desta apresentação, eu irei então falar-vos de uma série de novidades do SolidWorks Desktop, interligando sempre com um pouquinho desta 3D Experience pelo meio. Antes de mais, uma nova realidade, podemos chamar-lhe assim, que tem a ver com o lançamento das novidades em si. Nós estamos habituados a que as novidades sejam lançadas uma vez por ano, quando sai o novo ano de SolidWorks, vamos chamar-lhe assim, mas ao longo de 2024 este paradigma foi um pouco alterado, no sentido em que em cada Service Pack do SolidWorks vão sempre saindo novidades comparativamente com o último Service Pack. Okay? Quer isto dizer que elas não são todas aglomeradas numa determinada altura do ano, mas sim vão saindo ao longo do ano. Para terem uma ideia, ao longo do ano de 2024 foram lançadas cerca de 200 melhorias, lá está, ao longo do Service Pack 1, 2, 3, 4 e 5, que todos os anos são lançados pela SolidWorks. Por outro lado, uma das questões que todos os anos é mencionada e todos os anos tem melhorias tem a ver com a performance. Aqui eu mostro-vos um quadro que a própria SolidWorks nos mostrou, foi um print screen que eu tirei de um webinar da SolidWorks e que compara a performance do SolidWorks 2025 com, na altura, o SolidWorks 2023. Okay? Já agora esta discrepância de 2 anos tem a ver com o ciclo, no fundo, de desenvolvimento do software. Naturalmente que a determinada altura do ano, a SolidWorks já está a trabalhar no SolidWorks do ano seguinte e, portanto, esta comparação ainda foi feita na altura em que o 2023 estava a ser perfeitamente utilizado. Mas, de uma forma muito direta, a ideia é que, seguindo uma estrutura, um procedimento pré-determinado aqui, neste caso, em termos de trabalho com montagens e com desenho 2D, nós podemos ver que, em média, nós temos uma melhoria de performance na casa dos 30%. É claro que esta melhoria de performance vai sempre estar dependente do tipo de trabalho de cada um e de cada empresa, mas podemos sempre esperar naturalmente melhorias de performance de versão para versão do SolidWorks. Bem, sem mais demoras, vamos já passar ao SolidWorks para eu vos poder mostrar na prática uma série de melhorias, não todas, claro, mas uma série de melhorias desta versão 2025. Começamos então aqui com o modelo que eu vos apresentava há pouco em vídeo, a tal máquina de ginásio da Proteus, e ao longo desta apresentação eu vou também dar-vos algumas dicas sobre trabalho com SolidWorks. Uma das primeiras dicas é a possibilidade de utilizar os favoritos. Os favoritos são muito úteis porque nós podemos guardar, para os favoritos, aqueles ficheiros em que vamos trabalhar mais recorrentemente e depois de uma forma muito simples eu posso aceder, por exemplo, neste caso a uma determinada submontagem e a partir daqui abrir logo essa submontagem. Okay? Portanto, o trabalho com ficheiros, digamos, mais recorrentes é bastante facilitado com a utilização dos favoritos. Basta fazer botão direito, adicionar os favoritos e a partir daí passa a estar naquela pasta. Então, primeira ideia. Neste caso nós temos uma submontagem, okay? Uma submontagem relativamente simples e a ideia vai ser converter esta montagem em ficheiro de peça. Okay? Isto, depois para uma segunda fase, digamos assim, de forma a simplificar a sua geometria, normalmente com uma de duas ideias. Ou ocultar alguns pormenores que não nos interessa depois partilhar com determinadas pessoas, okay? Nomeadamente para proteger a propriedade intelectual, ou então, por exemplo, para criar uma versão simplificada
do nosso modelo, de forma a ser utilizado numa montagem complexa, sem pesar demasiado na performance do SolidWorks. Então, para cumprir este objetivo, eu vou utilizar uma ferramenta que se chama Make Multibody Part, ela não é nova, do 2025. Isto vai fazer então criar uma peça multibody a partir da nossa montagem. E aqui encontramos já a primeira novidade do SolidWorks 2025, que é a possibilidade de escolher qual é que é o eixo vertical. Ora, no SolidWorks, tipicamente o eixo vertical é o eixo dos Y, ok? Por vezes, isto causa alguma incompatibilidade, vamos chamar-lhe assim, por exemplo, com softwares de CAM, ok? Porque nos softwares de CAM, tipicamente o eixo vertical é o eixo dos Zs, e quando o fecheiro é exportado do SolidWorks, vai, pelo menos em relação ao eixo do software CAM, vai rodar. O que é que então nós podemos fazer no 25? É, ao criar um ficheiro novo, seja de peça, seja de montagem, poder escolher qual é que vai ser o eixo vertical. Neste caso eu vou dizer que o eixo vertical é o eixo dos Zs, confirmar, e agora vamos reparar que aqui em baixo os eixos, a nossa tríade vai rodar, de forma a que então o eixo vertical passe a ser o eixo dos Zs. Eu, neste caso, vou confirmar então a nossa ferramenta do Make Multibody Part. Já agora, uma vantagem de fazer isto assim, em vez de fazer um Save As Part, é que ficamos sempre com um link ao fecheiro de Assembly principal. E, portanto, se houver alguma alteração ao fecheiro de Assembly, o ficheiro de peça vai refletir essa alteração. Ora, a próxima novidade tem a ver com a utilização da ferramenta de chanfro. Nós vamos fazer um chanfro, ok? Eu vou definir aqui uma dimensão de 1 mm para o chanfro, e uma das novidades interessantes tem a ver com o Selection Toolbar. Okay? O que é o Selection Toolbar? É aquele acelerador de seleção que nós já estamos habituados a ver, por exemplo, na ferramenta de Fillet, mas neste caso aplicada também à ferramenta de chanfro, okay? Tornando muito mais fácil a seleção de múltiplas arestas ou múltiplas entidades em geral para a nossa feature. Depois, uma feature esta sim totalmente nova este ano, que se chama GrooveBead. Mais uma vez uma dica, eu uso a tecla S para aceder aos meus atalhos de forma mais rápida, e posso também depois fazer pesquisa de comandos, digamos, diretamente na janela da tecla S. Neste caso vou então selecionar a nova feature GrooveBead. O que ela nos permite fazer? Permite-nos criar cordões de soldadura a preencher espaços vazios. Portanto, neste caso eu vou selecionar uma face, vou selecionar a outra, okay? E ao confirmar, o SolidWorks vai nos criar um corpo sólido, okay? Não é apenas uma anotação, é mesmo um corpo sólido com o volume a preencher aquele espaço que tínhamos em vazio há pouco. Agora sim, no sentido de simplificar de facto a nossa peça, eu vou utilizar uma ferramenta chamada de Feature. A ferramenta em si não é totalmente nova. O que é que ela nos vai permitir fazer este ano? É um tipo de simplificação que se chama uma simplificação por silhueta. Esta simplificação já existia no passado para, no fundo, sendo aplicada a montagens. A partir deste ano pode também ser aplicada a peças. Em que é que isto consiste? Bem, basicamente nós selecionamos os corpos que queremos selecionar, para ser simplificados, naturalmente, e a partir daqui nós podemos escolher vários métodos de simplificação. Okay? Podemos reparar que logo à partida o SolidWorks vai partir a janela de visualização em duas, para ter do lado direito um preview daquilo que será, digamos que a versão simplificada, e agora do nosso lado esquerdo, ao selecionar o grupo de corpos que eu selecionei para serem simplificados, nós podemos escolher o método de simplificação. Neste caso estamos a ver o método Bounding Box. No fundo é criar um paralelepípedo à volta da geometria das nossas peças, para simplificar a sua geometria. Depois temos o método de cilindro. A ideia é semelhante, mas em vez de criar um paralelepípedo vai criar um cilindro. Depois o Polygon Outline, que vai aproximar temos que a silhueta, daí o nome desta ferramenta, a silhueta das nossas peças ou dos nossos corpos por um polígono. E por último temos o Tight Fit. O Tight Fit neste caso será aquele que vai dar um resultado mais, diria, adequado, portanto vai calcular o contorno exterior dos nossos corpos e depois fazer uma espécie de extrude com esse contorno exterior. O que é que depois acontece? Imaginem que esta versão simplificada vai depois substituir a versão completa numa montagem, por exemplo. Dá-me jeito ter os furos disponíveis para, por exemplo, criar mates. Então, para isso, nós temos a opção do Keep Internal Loops e se eu fizer Apply,
vamos ver que então na versão simplificada vamos manter os furos na sua posição. Bem, a partir daqui nós podemos fazer Next, vamos escolher o que é que queremos que o SOLIDWORKS faça agora. Normalmente ou vai criar um ficheiro novo ou vai criar uma configuração dentro do ficheiro original, é o que eu vou selecionar neste caso. E reparem que agora dentro do meu ficheiro de peça eu passo a ter, digamos, a configuração simplificada e a configuração original, para que eu possa alternar entre as duas sem problema quando necessitar ou quando tiver interesse em fazer isso. Ora, continuando a falar aqui, digamos, do desenho de peça, eu vou abrir uma outra peça, neste caso uma peça plástica, e vou-vos falar de uma ferramenta que nós, pelo menos técnicos, em termos de suporte, utilizamos bastante, que é a ferramenta no separador Evaluate, chamada Performance Evaluation. Ora, esta ferramenta vai-nos dar vários tipos de informação. Assim, a informação mais direta tem a ver com o tempo de cálculo de cada feature da nossa peça, quer em termos, digamos, de tempo em si, quer em termos de percentagem. Esta percentagem muitas vezes é interessante para eu perceber se existir uma feature que tem uma percentagem de tempo de cálculo muito grande em relação a todas as outras, se calhar é boa ideia pensar substituí-la por uma outra equivalente ou fazer aquele processo de uma forma diferente. O que é novo este ano? Esta informação do número de triângulos gráficos e do número de faces. O que é esta coisa do número de triângulos gráficos? Ora, o SOLIDWORKS, para representar a geometria dos nossos componentes, tem que os representar, tem que aproximar a sua geometria através de uma série de triângulos. Como é mais ou menos fácil de perceber, quantos mais triângulos o SOLIDWORKS precisar para representar a nossa geometria, mais pesada essa peça será em termos de performance para o SOLIDWORKS. Okay? Então, primeira ideia, como é que eu posso reduzir este número de triângulos gráficos? De uma forma muito direta, existe uma opção no Document Properties Image Quality, que é este slider aqui em cima, em que quanto mais para a esquerda tiver o meu slider, mais, digamos que simplificada estará a geometria da nossa peça e, portanto, menos triângulos gráficos serão precisos para a representar. Okay? Reparem que, originalmente, a minha peça tem cerca de 26.000 triângulos. Ao fazer OK e fazendo aqui um refresh no Performance Evaluation, eu diminui para cerca de 7.400. Uma chamada de atenção sobre esta opção, ela é apenas gráfica, quer dizer que a geometria da nossa peça é perfeitamente redonda, okay? É apenas em termos de apresentação gráfica para o utilizador, é que digamos que é uma apresentação mais simplificada. Outra ferramenta útil, especialmente no desenho de peça, é aqui a ferramenta do Curvature, que nos vai permitir perceber a variação de curvatura da nossa geometria. Existe aqui uma zona em que é mais ou menos fácil de ver que existe uma variação muito brusca de geometria, o que tipicamente não é, muito provavelmente, o desejado. Agora, porque é que isto acontece? Eu vou editar a feature que está a dar origem àquela geometria, e esta feature é um Variable Radius Fillet, portanto é um fillet de raio variável. Esta é uma ferramenta muito útil, que nos permite criar fillets cujo raio vai variando ao longo do comprimento das arestas, mas com relativa facilidade nós podemos ter casos destes em que acabamos por ter zonas com uma variação muito brusca. Então, novidade deste ano é uma nova opção dentro da ferramenta de fillet que se chama Continuous Edge Blend. Isto faz com que a variação deixe de ser brusca e passe a ser uma variação muito mais gradual. E, portanto, ao fazer OK, vamos poder ver que a nossa informação de curvatura está bastante mais homogénea e, por outro lado, já agora, o número de triângulos gráficos também vai diminuir porque deixamos de ter ali aquela zona com uma variação muito brusca, ou seja, uma zona onde o SOLIDWORKS tem que criar triângulos muito pequenos para conseguir representar aquela geometria. Ora, como eu vos dizia, esta ferramenta do Performance Evaluation serve também muitas vezes para nos mostrar quais são as features que têm maior peso. E neste caso, a feature que tem maior peso em termos de performance é este Sketch Pattern. Ora, porquê é que este Sketch Pattern é a feature mais pesada? Vamos perceber isso. Okay? É um pattern desta feature de Cut Sweep e se eu fizer um Zoom to Selection para vos mostrar esta feature vai criar esta rosca. Ora, uma dica que eu vos posso dar em geral para o SOLIDWORKS é que não é necessário, nem é desejável, eu diria, desenhar roscas. Okay? As roscas
mais que não seja pela sua geometria, eu diria que relativamente complexa, são o tipo de feature que pesa muito para o SolidWorks e geralmente sem tirarmos grande proveito daí. Okay? Porque se for para maquinar de facto uma rosca, normalmente as máquinas têm rotinas para o fazer, nós não temos que as desenhar em 3D. Okay? E portanto, normalmente a única razão que faz com que de facto nós tenhamos que desenhar roscas é se a peça for impressa em 3D. Okay? Nesse caso sim, a rosca tem que ser desenhada para que depois a impressora 3D imprima a geometria exata da rosca. Okay? Ora, neste caso então, eu vou querer apagar aquele sketch pattern. Qual é que é o problema? Como a minha peça está em rollback, okay, a barra azul, aquela barra que normalmente está aqui no fundo da árvore, está puxada para cima, eu tipicamente não consigo apagar features que estão abaixo da barra de rollback. O que normalmente é um bocado chato, porque se eu tiver a barra de rollback aqui em cima e souber que algumas features aqui em baixo dão um erro, eu não consigo apagar essas features sem primeiro puxar a barra de rollback para baixo, fazer com que o SolidWorks calcule aquelas features todas que eu já sei que vão dar erro e depois então apagá-las. Okay? Isto deixa de ser verdade hoje em dia. Eu posso chegar a uma feature que está abaixo da barra de rollback e mesmo assim fazer delete para apagar essa mesma feature. Okay? Portanto, uma novidade que em termos de utilização do dia a dia dá também bastante jeito. Falando da barra de rollback, eu vou avançar um pouco no histórico da minha peça e vamos ver que existe aqui uma feature, este Boss Extrude, que tem um aviso, tem um warning. Aviso esse que está relacionado com o sketch. Eu diria que é o aviso mais comum que existe no SolidWorks. Basicamente é que o sketch perdeu alguma referência. Então vamos editar o sketch. E logo assim, à primeira vista, eu consigo perceber que é esta dimensão de 50.8 que perdeu alguma referência. Isso é representado por esta cor meio amarelada. Se eu selecionar a dimensão, através do quadrado vermelho, eu consigo perceber que então ele perdeu a referência aqui, digamos que esquerda, a partir de onde estava a medir aquela distância. E também não deixa de ser verdade que eu posso arrastar aquele quadrado vermelho para cima de uma nova referência e assim substituir a antiga. Agora, no SolidWorks 2025 existe um processo ainda mais eficiente para corrigir referências em falta, que passa por simplesmente fazer botão direito na dimensão e fazer um auto-repair. Okay? É claro que isto só funciona se o SolidWorks encontrar de forma automática uma entidade para substituir a original, mas se isso acontecer, ele repara automaticamente, digamos que aquilo que está em falta substitui por uma nova entidade e neste caso temos o nosso sketch corrigido. Ainda nesta peça falar sobre uma última novidade, tem a ver com a ferramenta de medir, com o Measure, e tem a ver com a possibilidade de medir áreas projetadas em relação a uma face ou plano. Okay? É claro que eu vou-lhe dar em relação a que plano é que quero medir a área projetada, seja do que for. Depois seleciono as faces que quero projetar, neste caso vou usar o Select Tangency para selecionar todas as faces tangentes e reparem que então ele projeta aquelas faces no meu plano e vai-me dar o valor da área projetada. Okay? Esta informação é útil em várias situações, mas por exemplo, se eu quiser medir, por exemplo, uma pressão de fecho no molde ou coisa do género em que esta área é particularmente importante, agora o SolidWorks dá-nos esse valor de uma forma muito rápida e eu diria que muito direta. Ora, continuando a falar aqui no âmbito de desenho de peça, vamos passar a peças de sheet metal e de weldments. Okay? Portanto, chapa quinada e estrutura metálica. E a primeira ideia que vos passo tem a ver com a Catalyst. Uma novidade muito interessante este ano tem a ver com a gestão das propriedades que nós temos na nossa Catalyst. O que é que eu quero dizer com isso? Imaginem que, portanto, a minha Catalyst já tem uma série de propriedades calculadas automaticamente, como o comprimento, a largura e tudo mais, neste caso da chapa, que vai dar origem àquela peça. Agora eu quero criar uma nova propriedade. Okay? Eu vou-lhe chamar processo. Até aqui tudo bem. Eu vou dizer que o processo para criar aquela peça vai ser, por exemplo, corte por jato de água. Só que agora eu quero que todas as outras peças também tenham esta propriedade. Okay? Então, a partir deste ano passa a ser muito simples. Eu seleciono a propriedade, vou fazer um copy to. Posso copiar para todos os itens ou para alguns itens que eu vou especificar. Neste caso, vou copiar para todos. E, portanto, se eu for a qualquer outro item da minha lista de corte, vou ver que também esses já herdaram esta propriedade. Só que agora, alguns deles, eu não quero que tenham corte por jato de água. Quero que tenham, por exemplo, corte serrote.
Okay? Então eu vou alterar o valor da propriedade e vou repetir um bocadinho o processo. Vou selecioná-la, fazer um copy to, mas agora apenas para alguns itens especificados. Okay? Vou dizer quais são esses mesmos itens, confirmar, vou dizer que quero então substituir o valor original por este novo valor e portanto aqui o 9 e o 13 vão ter corte serrote, enquanto que os outros têm o corte por jato de água. Okay? Portanto, uma forma muito mais eficiente de gerir propriedades na nossa Catalyst quando são comuns, ou principalmente quando são comuns a vários itens da Catalyst. Ora, uma das vantagens de trabalhar em Sheet Metal é que nós com um clique podemos rebater a nossa chapa e portanto ter o planificado dessa mesma chapa. Novidade este ano é uma nova feature que se chama Bend Notch. O que é que o Bend Notch nos permite fazer? Permite-nos logo, em todas as dobras, criar uns pequenos entalhos, pequenos ou maiores, isso é a escolha do utilizador, mas permite criar uns entalhos que normalmente são utilizados para quando a peça for de facto quinada, portanto, digamos fisicamente, ter alguma geometria que o utilizador possa encostar na quinadora e, portanto, garantir que está a quinar a peça no sítio correto. Ora, a geometria destes cortes pode ser triangular, circular ou retangular e depois, dentro de cada uma das geometrias, podemos sempre alterar a dimensão em si, digamos, do corte, neste caso, por exemplo, 3x3, okay? Confirmar e temos os nossos entalhos criados na nossa chapa, okay? De uma forma bastante simples. Ainda falando sobre esta chapa. Ora, eu agora vou querer fazer duas dobras. Para isso, eu vou usar o Edge Bend. Okay? Eu vou selecionar a aresta de um lado, a aresta do outro. Vou dizer que esta dobra vai ter um comprimento de 80. Só que o que é que acontece? Eu, de facto, nesta zona quero ter uma dobra de 80 mm. Mas na parte de cima não quero, okay? Porque senão iria entrar aqui para dentro do outro corpo. Então o que acontece? Eu ou fazia isto em duas features, ou então podia sempre utilizar o Edit Flange Profile e alterar depois os sketches da dobra e tal, mas era ligeiramente aborrecido ter que fazer isso dessa forma, dava algum trabalho. Novidade deste ano é uma nova opção que se chama Multi-Length Flange, em que dentro da mesma feature, de uma forma muito direta, eu posso controlar o comprimento de cada dobra e, por exemplo, dizer que esta dobra vai ter apenas 30, enquanto que a outra tem os 80. Claro que depois posso alterar, por exemplo, o valor do raio de quinagem, confirmar e vou ter a minha peça então com as duas dobras novas. Claro que mais uma vez, se eu ativar o rebatido da peça, vou ter acesso a esse mesmo rebatido com toda a informação atualizada. Depois, esta peça vai ter que ser encaixada na peça que está aqui ao seu lado e para isso nós vamos utilizar uma ferramenta que se chama Tab and Slot, okay? Não é nova. Antes disso, eu vou só chamar a atenção para outra questão. Se vocês repararem, eu ao passar com o rato por cima de geometria que está escondida, eu consigo selecionar arestas que estão por trás do meu modelo. Este é um comportamento que, na verdade, pode ser favorável ou não a cada um. Só para falar sobre isso, nós podemos vir às opções do SolidWorks, às opções, neste caso, de seleção, e selecionar se queremos ou não permitir selecionar arestas escondidas, mesmo como estamos em modo shader, portanto, quando temos a nossa peça a cores, como temos aqui. Pronto, agora sim, eu vou utilizar a ferramenta do Tab and Slot. Okay? O Tab and Slot o que nos vai permitir fazer é criar encaixes, no fundo. Okay? Portanto, criar entalhos, cortes entre as várias peças. Okay? Então, neste caso, eu vou selecionar uma aresta ao longo da qual vão ser criados os entalhos e depois vou usar o Select Other para selecionar a face de trás da peça onde vai encaixar a chapa, para dizer até onde é que os entalhos serão feitos. Ora, novidade deste ano tem a ver com os offsets. Eu já podia definir offsets às extremidades da aresta que eu selecionei originalmente. Novidade deste ano é que posso definir um equal offset, que é garantir que o offset é igual nas duas extremidades, definir um determinado valor, okay? E tenho os entalhos criados. Para o lado direito da peça, eu vou repetir um pouco o procedimento, portanto vou selecionar a aresta e a face. Eu não quero que a peça seja simétrica, para garantir que quem vai encaixar as peças depois encaixa na posição correta. Portanto, nesta segunda posição, eu já não vou querer ter os entalhos na mesma posição, e para isso outra novidade aqui no espaçamento tem a ver com o Center Align. Okay? Aqui, em vez de eu definir os offsets às extremidades, eu vou definir que eles ficam centrados ao centro da aresta e vou definir a distância entre as várias cópias. Okay? Sendo que aqui
não só aqui, mas aqui faz todo sentido. Depois podemos usar o Instances to Skip para selecionar em que posições é que não queremos ter o entalhe. Neste caso eu não quero ter na posição central, clico na bolinha cor-de-rosa, confirmar e já tenho os entalhes criados. Uma última vez, se eu rebater a chapa, já tenho aqui a geometria adicionada. Okay? Se eu esconder esta chapa, também já consigo ver os entalhes criados na peça posterior. Ora, há pouco nós falámos sobre a nova feature do GrooveBead. Aqui podemos aplicá-la uma segunda vez. Portanto, eu vou usar novamente a tecla S para facilmente procurar pelo comando. Vou selecionar as duas faces entre as quais quero criar o cordão de soldadura. Há pouco eu não vos mostrei, mas claro que nós depois podemos definir a simbologia do nosso cordão de soldadura. Okay? Essa é a informação que depois vai aparecer tanto aqui no 3D como depois também no desenho 2D eventualmente. O que acontece? Como esta feature cria um corpo sólido, depois torna-se muito simples, por exemplo, fazer um espelho para colocar este cordão de soldadura nos outros 3 cantos da nossa geometria. Ora, para isso, eu vou utilizar, claro, a ferramenta de Mirror. Também uma chamada de atenção, já foi novidade há uns anitos, mas a possibilidade de fazer Mirror em relação a 2 planos de uma só vez. Uma novidade do ano passado, que passa um bocado despercebida, é o atalho da tecla Q. Okay? O Q de Quá, se vocês clicarem, o SolidWorks vai-vos mostrar temporariamente os planos que estão escondidos, okay? Sem ter que ir à árvore e fazer show. Isto vai nos permitir, neste caso, selecionar os 2 planos de espelho, depois selecionar o corpo a espelhar, okay? De uma forma muito rápida eu tenho o espelho dos outros corpos e não tive que andar a mostrar e agora a esconder novamente os planos para poder fazer no fundo o mirror e depois garantir que eles não ficam aqui, digamos que a estorvar visualmente à minha continuação do trabalho. Agora, vamos voltar à nossa montagem principal. Há bocadinho nós utilizámos a ferramenta do Performance Evaluation, no fundo para ver o peso, em termos de performance pelo menos, de cada uma das features da nossa peça e também aquela questão do número de triângulos gráficos, mas não deixa de ser verdade que até na maior parte dos casos esta ferramenta é utilizada em contexto de assembly, okay? Para perceber que peças da nossa montagem é que têm maior impacto na performance do SolidWorks. Portanto, aqui em montagem eu vou também utilizar o Performance Evaluation. Ele dá-nos várias informações, por exemplo, a informação do tempo de abertura de cada um dos ficheiros e depois 2 informações muito interessantes que nós costumamos utilizar em termos de, no fundo, resolução de problemas de performance. A primeira delas tem, mais uma vez, a ver com o número de triângulos gráficos. Ora, a partir desta tabela, eu consigo perceber que existe um ficheiro de peça que ainda por cima se replica 89 vezes e que tem claramente um número de triângulos exagerado, okay? Pelo menos comparado com o resto das peças da nossa montagem. Ora, a partir daqui, eu vou já abrir o ficheiro, okay? O SolidWorks vai abri-lo em background, nós já o vamos ver, okay? Para perceber o porquê deste número de triângulos. E outra informação muito interessante tem a ver com aqui o número de aparências. Reparem que o SolidWorks nos diz que 7 documentos têm mais de 100 aparências aplicadas a faces. Bem, vamos ver que documentos são esses. Existem vários, mas mais uma vez vamos nos focar no pior. Okay? Este tem 3.710 aparências aplicadas. Mesma ideia, eu vou abrir o ficheiro e nós já vamos explorar um pouco para perceber o porquê dessa informação. Já agora, sobre aquele slider que nós vimos há pouco do Document Properties, okay? Do Image Quality, a partir da montagem ele também nos diz que peças é que têm digamos, um valor elevado para esse slider e, portanto, à partida, nessas peças, nós podemos aliviar ali um pouco, arrastá-lo no fundo para o lado esquerdo para minimizar o impacto gráfico. Ora, a peça que geometricamente tem mais triângulos gráficos é um parafuso. Okay? O que pode ser ligeiramente estranho. Mas por que isso acontece? Mais uma vez, porque eu tenho uma rosca desenhada em 3D. Okay? E mais uma vez, eu repito a dica pelo menos, a não ser que tenham mesmo que desenhar a rosca em 3D, isto só acontece genericamente se for para fazer impressão 3D, portanto, a não ser que tenham mesmo que desenhar, não desenhem. Okay? Porque em termos gráficos, isso tem um peso muito grande para o SolidWorks. Em termos de aparências, também temos aqui neste caso é uma PCB, okay? Tem uma carrada de aparências aplicadas, como nós vimos há pouco, 3.700 e qualquer coisa. E porquê é que isso acontece? Bem, logo à primeira vista, ele tem
várias cores aplicadas. Mas o problema maior não é esse. É que, por exemplo, se eu vier aqui à segunda cor, esta cor está aplicada a faces. E neste caso, só aquela cor está aplicada a 400 e qualquer coisa faces. E, portanto, o SolidWorks tem que calcular, no fundo, 400 e tal, neste caso 500 e poucas, aparências só por causa daquela cor, neste caso branca. O que é que nós podemos fazer para evitar isto? Bem, logo à partida, se as cores não me interessarem, eu posso simplesmente apagar as cores. Se me interessar, de facto, ter as cores visíveis e, eventualmente, aplicar essas cores aos corpos e não às faces. Okay? Porque se eu aplicar ao corpo, eu só tenho uma aparência, okay? Como é aqui, por exemplo, o caso desta que está aplicada à peça. Se eu tiver uma aparência aplicada às faces, o SolidWorks vai ter que calcular essa aparência N vezes para cada uma das faces onde ela vai estar aplicada. É, portanto, mais uma dica aqui em termos de performance. Ora, agora, eu vou fechar todos os ficheiros que tenho aqui abertos em memória e vamos voltar a abrir a nossa montagem principal. Neste caso, eu vou abri-la no modo algo chamado especial, em Wires Design Review. Eu vou fazer isso a partir da janela aqui de boas-vindas, dos recentes, mas também pode ser feito a partir do Open normal do SolidWorks. A ideia aqui é a possibilidade de abrir grandes montagens de uma forma muito rápida. Okay? Isso acontece porque o SolidWorks não vai carregar toda a informação dos nossos modelos, mas mesmo assim vai nos permitir fazer algumas alterações, como adicionar componentes, criar mates, fazer patterns, tudo isso continua a ser possível. Este modo já agora não é novidade. Okay? Novidade este ano tem a ver com a possibilidade de utilizar os breadcrumbs mesmo em ambiente de Wires Design Review. Os breadcrumbs são estes ícones que nos permitem ir passando entre os vários, no fundo, as várias dependências daquele primeiro item em que eu cliquei. E a partir daqui eu posso, por exemplo, abrir esta submontagem no modo Component Preview Window. Okay? A possibilidade de utilizar o Component Preview Window em ambiente de Wires Design Review também é novidade. Okay? Neste caso eu passo a ter a minha montagem ou a minha área gráfica partida em duas para poder ver, neste caso, as duas montagens de forma individual. Ora, o que é que acontece aqui? Eu posso também esconder componentes à vontade neste modo, posso até, eventualmente, utilizar a detecção de interferências, okay? Posso selecionar algumas peças e fazer uma detecção de interferências. Reparem que mesmo em modo de Wires Design Review, o SolidWorks detecta que existem interferências, okay? E depois nós podemos sempre, claro, corrigir. Ao abrir a peça, agora sim o SolidWorks vai, no fundo, vai carregar toda a informação sobre essa peça e neste caso vamos alargar aqui um pouco o furo, deixar de ter um diâmetro 14, passar a ter 16 para corrigir a interferência com aquela peça, aquele veio que estava aqui a passar no furo. Ora, voltando aqui à nossa montagem, mais uma vez eu vou utilizar os breadcrumbs para facilmente chegar a determinada submontagem e depois a partir daqui eu posso também abrir essa submontagem continuando em Wires Design Review ou então posso abri-la logo em modo Resolved, ou seja, em modo, no fundo, tudo calculado. Okay? É isso que eu vou fazer. O SolidWorks vai abrir aquela submontagem da pega com toda a informação digamos que está associada a ela e aqui eu vou aproveitar para vos falar também sobre os Display States. Portanto, Display States, no fundo, são diferentes formas de nós visualizarmos a nossa montagem, okay? Ter peças escondidas, visíveis, com cores diferentes, por exemplo. Novidade este ano é uma nova tabela, esta Display State Table, que nos vai permitir gerir toda esta informação de Display States. No fundo, em cada Display State da minha montagem principal, que peças é que eu tenho visíveis ou não, e eventualmente que Display State de cada peça é que eu vou ter ativo em cada Display State da minha montagem. Eu vou simplificar esta tabela um pouco, vou esconder a informação de Display States para ficar só a ver a informação de peça visível ou não. E portanto, reparem que se eu colocar aqui vistos e remover, okay, basta fazer Apply e o SolidWorks automaticamente atualiza a visualização desse Display State. Okay? Voltando a colocar aqui os vistos como estavam, volto a ter então as peças visíveis e escondidas da forma que estavam originalmente. Portanto, uma forma eficiente de gerir os Display States. Outro conceito totalmente novo é o conceito de Document Group. O que é que são Document Groups? No fundo, a ideia é, se eu com alguma frequência vou trabalhar num certo conjunto de ficheiros, eu posso guardá-los num Document Group e depois posso abrir esses ficheiros
todos de uma só vez. Neste caso eu tenho um document group que são 3 montagens aqui associadas à máquina do Proteus e, portanto, abrindo aquele document group, o SolidWorks vai-me logo abrir as 3 montagens e reparem que eu tenho aqui logo então as 3 montagens abertas de uma só vez. Okay? Outra novidade interessante tem a ver com a detecção de interferências. Reparem que neste caso eu tenho aqui um corpo de superfícies que representa o exterior de uma correia e, mesmo com esse corpo de superfícies, eu posso fazer uma detecção de interferências. Vou dizer ao SolidWorks que quero incluir os corpos de superfície nessa detecção e, portanto, agora posso selecionar, por exemplo, ali a superfície e aqui uma parte da geometria à volta, calcular e o SolidWorks vai-me dizer se existem ou não interferências com aquela superfície. Okay? Portanto, uma novidade também bastante interessante em termos de detecção de interferências. Outra novidade para mim muito interessante tem a ver com o Copy with Mates. Ora, o Copy with Mates é para mim uma ferramenta muito eficiente. Ela vai nos permitir, como o nome indica, copiar determinado componente, okay, peça ou montagem, e atualizar logo os mates para uma nova posição. Portanto, reparem que ele aqui vai-me pedir novas entidades, quer para o mate de slot, quer para o mate coincidente que, no fundo, encosta a cabeça aqui à face da chapa, e confirmar, já tenho o parafuso na nova posição. O que é novo nesta ferramenta? É que agora ela suporta mates avançados e mates dinâmicos. Okay? Não estamos apenas limitados aos mates mais simples, vamos chamar assim. Portanto, qualquer tipo de mate agora passa a ser suportado pelo Copy with Mates e reparem que lá está, ele copiou o parafuso para a nova posição e criou logo o mate também nessa nova posição. Neste caso, os mates, que são dois, o mate de slot e o mate de coincidente. Agora, vamos voltar rapidamente ao nosso PowerPoint para vos falar um pouco sobre o tema da renderização. Ora, o que é que eu tenho para vos dizer sobre a renderização e novidade deste ano? Vamos falar sobre o SolidWorks Visualize e sobre algumas novidades muito interessantes. Primeira ideia, o SolidWorks Visualize vem incluído com o SolidWorks a partir da versão Professional e permite-nos criar então imagens fotorrealistas e na sua versão Professional também a possibilidade de criar animação, okay? Criar vídeo também ele realista. Primeira ideia nova deste ano tem a ver com a possibilidade de utilizar macros, portanto, utilizar programação em Visualize e, por exemplo, neste caso nós temos um botão que automaticamente envia o modelo 3D para o Visualize, para que o Visualize crie o render de forma automática, okay? E, lá está, crie o ficheiro de imagem para uma determinada pasta, esteja disponível para depois nós podermos utilizar essa imagem onde quisermos, por exemplo, numa apresentação, como é aqui o caso. Okay? Vem certamente abrir aqui a possibilidade de novas coisas para fazer com o Visualize. Depois, o modo rápido, o Fast Mode, foi também melhorado. Aqui a ideia é sempre tirar partido das novas tecnologias, nomeadamente placas gráficas que vão saindo, e portanto no 25 isso não é exceção. Temos um modo rápido, um modo de visualização rápido, também ele aprimorado, para tirar, lá está, o máximo partido de todas as novas tecnologias que entretanto vão saindo. O Boost, que é uma ferramenta que permite distribuir o cálculo por vários PCs da nossa rede, a sua interface foi também melhorada para ser mais simples, mais fácil de ser utilizado. E depois também temos a questão do chão, okay? O ground, no fundo, o fundo do nosso render. Nós já o podíamos ter visível ou não, a partir deste ano temos uma nova opção que se chama Faded. Faded, no fundo, quer dizer que o chão vai estar lá, ou pelo menos os reflexos, as sombras e tudo mais vão estar lá, mas permite-me separar essas mesmas sombras e tudo mais do próprio fundo e, portanto, depois poder aqui jogar em pós-produção e ter exatamente o resultado pretendido. Por último, exportação para formato GLTF. Estamos a falar normalmente de uma exportação 360, okay? Normalmente para ter algum conteúdo interativo. Conteúdo esse que depois pode ser utilizado, mais uma vez, por exemplo, numa apresentação, e a ideia aqui, a grande novidade, é a possibilidade de ter, digamos, resultados mais fidedignos, ou seja, ter esta imagem 360 de facto semelhante àquilo que seria o render final do nosso modelo. Okay? Como podem ver, mais uma série de ferramentas novas este ano e de opções que nos permitem tirar o máximo partido destas capacidades de fotorrenderização no mundo SolidWorks. Bem, vamos voltar ao SolidWorks então, para continuar com as suas novidades propriamente ditas.
Claro que a fase de design é extremamente importante, mas a determinada altura convém garantir que aquilo que desenhamos de facto vai funcionar corretamente. E para isso, o SolidWorks tem várias ferramentas de simulação. Okay? Neste caso, uma vez que esta máquina de ginásio vai ser utilizada, por exemplo, por atletas de elite, convém garantir que toda a estrutura da montagem vai suportar o esforço aplicado por esses mesmos atletas. Então, para isso, claro, nós podemos fazer estudos de simulação. Já agora também aqui um pequeno parênteses, normalmente para estes estudos de simulação nós simplificamos ao máximo o nosso modelo, ou seja, só levamos de facto as peças que queremos analisar, okay? E mesmo as peças que queremos analisar muitas das vezes têm a sua geometria simplificada. Ora, para nos ajudar com este setup inicial, duas ferramentas muito interessantes que têm a ver com a possibilidade de excluir todos os componentes, à exceção de aqueles que selecionámos para o nosso estudo, ou então incluir todos os outros, à exceção daqueles que temos selecionados. E estas duas ferramentas podem parecer relativamente básicas, mas são muito úteis, lá está, para eu isolar no meu estudo de simulação, de uma forma rápida, exatamente as peças que quero estudar. Por outro lado, na mesma onda, nós normalmente não vamos para a simulação os nossos componentes, os nossos conectores desenhados em 3D, então depois vamos acabar por criá-los com conectores de simulação. Okay? Por exemplo, aqui eu vou criar um conector do tipo pino que vai garantir que estas três faces, que na prática vão estar unidas por um parafuso, ou um pino, ou um perno, seja o que for, vão estar de facto sempre concêntricas. Uma novidade interessante à volta deste tipo de conector é aqui o tipo de conexão distribuído. Okay? Isto quer dizer que, ao invés do rígido, que digamos que a deformação que o pino vai poder ter naquela zona vai ser de facto transmitida às faces. E não temos uma união perfeitamente rígida em que não acontece qualquer tipo de deformação entre, no fundo, as faces que são unidas pelo pino. Outra novidade interessante deste ano é um conector mesmo novo, que é o General Spring. Apesar do nome dar a indicação que será uma mola, ele na verdade aquilo que vai permitir fazer é a representação de ligações que não são exatamente rígidas. O que é que isto quer dizer? Reparem que eu tenho aqui a minha pega, tenho a peça que depois vai ligar ao resto da estrutura da nossa máquina e aqui pelo meio eu não trouxe no fundo a geometria que une essas peças. E eu não faço isso porque eu sei que aquilo que vai unir essas peças é, digamos que, perfeitamente resistente e, portanto, eu não preciso de o estudar em termos de simulação. No entanto, eu preciso de considerar a sua resistência para a simulação em si. Okay? Mas como eu não quero que essa ligação seja perfeitamente rígida, vou então utilizar o General Spring. Okay? É relativamente simples, eu só tenho que dizer que faces é que vão estar unidas por essa geometria. Depois tenho que dar um sistema de coordenadas e esse sistema de coordenadas vai ser importante para depois nós podermos definir ao longo dos vários eixos qual é no fundo a rigidez desta mola. Okay? Qual é que vai ser a resistência à deformação que esta geometria vai ter. Okay? Em termos axiais, no fundo de formação lateral, de flexão, de compressão, tudo isso pode ser incluído aqui na definição do nosso conector. Isto de forma a que no final, vou mostrar o resultado para não calcular em direto esse mesmo estudo, porque demora tudo nada a calcular, mas eu posso mostrar os resultados do estudo, okay? E posso até animar esses resultados para nós vermos dinamicamente como é que é a deformação da nossa estrutura. O que acontece? Reparem que então nesta zona vai poder haver deformação, no entanto, a resistência provocada por esse componente é passada para, digamos que a geometria da pega, a geometria que está de facto a ser deformada e daí eu ter então aqui no fundo o esforço aplicado à minha geometria. Ora, voltando rapidamente ao PowerPoint para falar sobre outro tema muito interessante, que é o tema da colaboração. Okay? E aqui falamos um pouco também agora sobre plataforma 3D Experience. Primeiro um pouco aqui de parênteses também. Neste momento, qualquer licença de SolidWorks tem sempre incluído
digamos que algum conteúdo plataforma 3D Experience, nomeadamente a parte mais colaborativa, a parte de gestão de ficheiros, a interligação com o SolidWorks, para nós podemos ter dentro do SolidWorks também ferramentas de cloud, okay? Ferramentas 3D Experience. Mas na verdade nós hoje em dia temos dois tipos de SolidWorks. Temos aquilo que nós conhecemos como o SolidWorks tradicional, SolidWorks Desktop, que é instalado no computador e que tem um serial number associado, okay? Que é ativado em cada máquina. E depois temos este SolidWorks Connected, que nós vamos ver neste pequeno vídeo, e que no fundo é, digamos, o SolidWorks da plataforma. Ele é a mesma instalada em cada computador, mas em vez de ter um serial number associado, tem um login. Okay? E isso torna o licenciamento bastante mais flexível, porque depois o utilizador, indo a qualquer computador, desde que faça login com a sua conta, vai automaticamente buscar a sua licença para esse computador. Okay? Aquilo que vamos ver acontecer agora nos próximos minutos vai acontecer então nesse tal SolidWorks Connected, no SolidWorks que é ligado à plataforma, mas não deixa, uma boa parte deste conteúdo, não deixa de ser verdade também para o SolidWorks Desktop, desde que tenha instalado o add-in de conexão com a plataforma. Ora, feito este prelúdio, ver agora o vídeo, primeiro uma nova ferramenta que se chama Quick Tours. Eu costumo dizer que este Quick Tours é como se fossem uns tutoriais 2.0, porque no fundo nos vai explicar como fazer qualquer coisa, mas passo a passo, ok? Incluindo, no fundo, dizer-nos onde é que temos de clicar em cada passo. Neste caso é um tutorial sobre como guardar os ficheiros para a plataforma, okay? Para a cloud, no fundo escolher onde é que queremos guardar, em que bookmark, que é mais ou menos o equivalente às pastas do Windows, okay? Se queremos até bloquear os ficheiros ou não para a nossa edição, e depois então guardar para a plataforma. Outra novidade é que agora o 3D Swim, portanto a parte de, digamos que de chat e de plataforma no sentido mais social, de colocação de posts e tudo mais, passa a estar disponível dentro da interface do SolidWorks. E reparem que eu posso pedir uma alteração à minha peça de uma forma muito direta. Dentro do próprio SolidWorks, o utilizador pode logo ver as anotações que outro utilizador pediu, neste caso para que fossem aplicadas alterações àquela peça, fazendo as alterações à peça propriamente dita. Ok, posso continuar aqui, no fundo, a conversa, o histórico todo ficar ali associado. Qualquer outro utilizador é avisado que utilizaram, ou que foram feitas alterações aos ficheiros que ele está a utilizar, e a partir daqui ele pode atualizar a geometria, ou pode pedir para ver que ficheiros é que foram alterados e depois fazer um reload, no fundo, para garantir que essas alterações passam a estar no seu modelo. Depois, se existir um processo de aprovação que tem vários intervenientes, agora é perfeitamente suportado esse processo e a inclusão dessas propriedades nos desenhos 2D. Okay? Portanto, no fundo, ali temos que a assinatura digital aparecer logo automaticamente no desenho 2D. E outra novidade muito interessante tem a ver com a possibilidade, em cima deste SolidWorks Connected, ter o SolidWorks PDM, portanto, o add-in do SolidWorks PDM. Isto quer dizer que eu posso continuar a utilizar a gestão de ficheiros que sempre utilizei local no meu computador do PDM, mas mesmo assim tirar o proveito do tipo de licenciamento mais flexível que a 3D Experience nos permite ter, com a tal questão no fundo, da licença por login e de eu poder entrar em qualquer computador. Por último, o Share by Link, nunca é demais falar dele, apesar de não ser novidade, a possibilidade de, a partir do SolidWorks, sem guardar nada para lado nenhum, eu posso gerar um link ou enviar logo por e-mail, digamos que aquele ficheiro para determinada pessoa poder ver. Essa pessoa, sem ter que instalar nada diretamente do seu browser de internet, consegue ver o ficheiro, consegue criar anotações e, portanto, partilhar a informação de volta para o utilizador. O acesso aos ficheiros, agora em termos de browser, foi também facilitado, que eu posso aceder aos ficheiros, estando eles onde estiverem na minha plataforma cloud. Eu diria que de uma forma muito mais direta, ou seja, a partir de um único sítio. Okay? Da Drive, do Space e tudo mais, se tiverem bookmarks, tudo isso pode ser acedido através do ícone rápido de acesso a ficheiros. E reparem que aqui num browser eu posso pegar num ficheiro, neste caso um ficheiro SolidWorks, arrastá-lo para o meu visualizador e facilmente consigo ver então esse 3D. Isto num browser pode ser no PC, pode ser no telemóvel, num tablet, em qualquer sítio. Outra ideia muito interessante é depois, lá está, a partir do browser, poder ver o histórico de tudo o que foi feito com o meu ficheiro. Aqui um bocado naquela onda, lá está, da gestão de ficheiros,
perceber que versões é que o ficheiro foi tendo, quem é que foi intervindo naquele ficheiro, em que estado é que ele está em trabalho, já está aprovado e tudo mais, e quem é que fez estas alterações de estado, já agora também. Portanto, todo esse histórico fica sempre associado aos nossos ficheiros e, portanto, é consultável, mais uma vez, em qualquer dispositivo, desde que tenha, claro, acesso à internet. Okay? Portanto, isto em termos de colaboração. Vamos então voltar ao nosso SolidWorks para continuar com as novidades do próprio SolidWorks. E agora falar sobre os nossos desenhos 2D. Ora, eu neste caso tenho um desenho 2D aberto. Vamos imaginar que eu andei aqui a mover coisas de sítio, a criar fosse o que fosse, entretanto arrependi-me e quero voltar a ter o desenho como tinha originalmente. Ora, não é preciso fechar o desenho 2D sem guardar e depois voltar a abrir. Okay? Isto que eu estou a dizer é verdade não só para desenhos 2D, mas para qualquer ficheiro 3D no SolidWorks. Nós podemos sempre vir a File e fazer um Reload para recarregar o ficheiro de acordo com como ele estava guardado em disco da última vez que eu o abri. Okay? Isto já existia para ficheiros 3D, peça em montagem. Agora, no 25, passa também a existir para ficheiros de desenho 2D. Ora, aqui, vindo à segunda página, nós temos uma lista de materiais. E uma novidade muito interessante sobre esta lista de materiais tem a ver com uma opção que se chama Calculate Quantity Using BOM Quantity. Okay? Se vocês repararem, vão ver que uma boa parte dos itens que aqui está, só assim olhar pelo nome, são tubos, ou seja, são geometria criada com weldments. Então, em vez de ter a sua quantidade, lá vamos aí ter o seu comprimento. Esta opção vai nos permitir, de certa forma, ter essa informação na lista de materiais. Agora, como é que isto acontece? O que é que isto quer dizer do Calculate Quantity Using BOM Quantity? Se eu abrir o ficheiro de peça, que no fundo deu origem àquela lista de materiais, que é uma peça multibody, já existia na nossa catalyst a possibilidade de escolher que propriedade da catalyst é que no fundo substituía a quantidade na BOM. Okay? Agora, de uma forma muito direta, eu posso ter essa propriedade, esse valor, de facto a aparecer na quantidade e associado a cada um dos itens da lista de materiais. Aproveito também para chamar a atenção para algo que por vezes acontece no SolidWorks. Reparem que eu tenho aqui uma série de balões que estão associados a esta peça e àquela lista de materiais, mas todos eles têm o item number de 1. Isto acontece porquê? Isto acontece tipicamente quando nós temos drawings que têm mais do que uma lista de materiais. E acontece porque o SolidWorks não adivinha propriamente a que lista de materiais é que eu quero ir ler a numeração dos meus itens. Okay? Para corrigir isso, nós podemos fazer botão direito na nossa vista, ir às suas propriedades e garantir que aqui na opção de Link Balloon Text to Specified Table estamos a ir ler à tabela certa. Neste caso a tabela 2, que é a tabela que está na segunda página, e portanto ao fazer OK passo a ter a numeração, digamos que de forma correta na minha vista. Outra novidade muito interessante no 25 tem a ver com a gravação dos desenhos 2D, quer para DXF, quer para DWG, e no fundo na forma como cada vista é guardada para esses formatos. Okay? E esta novidade é algo que para o utilizador SolidWorks pode não fazer grande diferença, mas para quem tem que utilizar esse software 2D, okay, o DraftSight, por exemplo, vai fazer muita diferença. E que opção é essa? Portanto, se eu guardar para DWG ou DXF e vier às opções, tem agora uma opção nova que se chama Export Views as Blocks. Okay? No fundo, o que vai fazer é com que cada vista seja um bloco único no DWG ou no DXF, para que depois, quando é manipulada no, por exemplo, DraftSight, de facto ela se comporte como um elemento único. Então deixem-vos mostrar como é que isso acontece no próprio DraftSight. Portanto, reparem que aqui eu tenho o mesmo drawing que estávamos a ver no SolidWorks e cada vista é de facto um único bloco. Portanto, eu posso pegar nela e movê-la como um único item. O que acontecia até aqui é que muitas das vezes quem depois pegava nos nossos desenhos 2D, SolidWorks, num destes softwares 2D, tinha que andar a selecionar os itens todos de uma vista, a criar manualmente um bloco para depois poder manipular cada uma das vistas. Isto deixa de ser preciso desde que nós, a partir do SolidWorks, quando guardamos para DXF ou DWG, guardemos logo com a opção de guardar as vistas como um bloco. Okay, voltando agora ao SolidWorks, vamos abordar o último tema, que é o tema do SolidWorks MBD. Ora, para quem não está a par, a ideia do SolidWorks MBD é nós podermos criar no 3D
todas as anotações que geralmente são criadas no desenho 2D para eventualmente deixar de ter de criar esse mesmo desenho 2D. Ora, e a primeira novidade, que é algo que pode parecer algo estranho, é o facto de agora o SolidWorks MBD ser um add-in para o SolidWorks. Isto facilita muito em termos de gestão de licenças, pelo menos, porque me permite ligar ou desligar o add-in e dessa forma, digamos, utilizar ou não, ou libertar a licença de MBD para que outros utilizadores da empresa possam utilizar. Ora, as dimensões no SolidWorks MBD são criadas de forma ligeiramente diferente daquelas que estamos habituados a fazer no SolidWorks. Por exemplo, neste caso eu vou criar um size dimension entre a face lateral da minha peça e a face lateral do outro lado. Neste caso estas duas faces têm uma inclinação. Okay? Portanto, eu vou dar aqui uma terceira face para medir essa inclinação em relação àquela face. Eu vou criar, a gente já vai perceber o que é há aqui de novo. E uma das coisas que há de novo é que ao criar uma distância entre duas faces inclinadas, automaticamente, para além de ter a dimensão de ângulo, tem também a dimensão de distância entre as duas faces. Já agora, uma das questões também muito interessantes do MBD é esta questão das tolerâncias, okay? Porque o SolidWorks MBD automaticamente atribui as tolerâncias às nossas dimensões. Claro que isso está definido no nosso template, para definir que valores é que as tolerâncias têm, mas é possível então aplicar de uma forma automática essas tolerâncias aos nossos modelos. Okay? Por outro lado, outra novidade muito interessante tem a ver com uma ferramenta nova que se chama Insert Dimensions. E aquilo que nos vai permitir fazer é vir ao nosso modelo e, no fundo, trazer para o MBD a informação que foi utilizada para, no fundo, para desenhar o nosso modelo. Reparem que eu posso vir a um determinado sketch que foi utilizado no fundo, para criar a nossa peça. A partir daqui, ele vai-nos mostrar as dimensões que estão associadas àquela feature. Eu seleciono que dimensões é que quero trazer para o MBD. E agora reparem que estas dimensões para já ainda não têm nenhuma tolerância, okay? Nem têm nenhuma, digamos, informação extra, tem apenas um diâmetro e a distância entre furos. E quando eu confirmo, essa informação é trazida para o MBD e reparem que duas coisas acontecem. As nossas dimensões passam a estar toleranciadas de forma automática, como eu disse, e para além disso, o MBD tem inteligência para perceber que são 3 furos com o mesmo diâmetro e então automaticamente cria essa indicação aqui na dimensão de diâmetro. Normalmente, esta informação toda depois é exportada para PDF 3D, okay, para que qualquer pessoa consiga consultar e, no fundo, ter as mesmas vistas, sendo que continuam a ser dinâmicas, no sentido em que depois podem ser rodadas e tudo mais, mesmo estando em PDF. Ora, agora vou partilhar uma ideia interessante. E se eu quisesse fazer, não diria tudo isto, mas uma boa parte disto que nós vimos aqui, num browser de internet, sem ter que instalar nada no meu computador. A verdade é que hoje em dia isso, em grande parte, já é possível fazer utilizando a nossa plataforma 3D Experience. Deixem-me ir aqui ao PowerPoint para vos mostrar um pouco deste mundo, no fundo, mundo CAD, mas na cloud, na plataforma 3D Experience. Eu chamei este tema então aplicações no browser, okay? Porque na verdade a ideia é mesmo essa, é ter várias aplicações no nosso browser de internet. E a verdade é que nós estamos habituados a pensar na plataforma 3D Experience apenas como uma ferramenta de colaboração, no sentido de poder falar entre pessoas e tudo mais. Isso é verdade, não deixa de todo de ser verdade. Nós podemos, como já vimos anteriormente, enviar mensagens, criar anotações, partilhar tudo isso com quem queremos, na verdade. Mas a plataforma pode ser muito mais do que isso. Okay? Reparem que aqui nós estamos a abrir a nossa montagem, lá está, num browser de internet, no Chrome, no Firefox, seja o que for. E aqui eu vou-vos mostrar um bocadinho de modulação orgânica. Reparem que no browser de internet eu posso, por exemplo, estar a fazer um sketch, fazer um mirror da minha geometria, começar a criar superfícies a partir dessa mesma geometria. Okay? Por exemplo, aqui criando cantos, a geometria estava arredondada e eu vou criar cantos. Fazer um mirror dessa alteração de um lado para o outro. Criar uma geometria, uma superfície a tapar. E depois, algo aqui sim já mais diferenciador em relação ao SolidWorks, poder começar a manipular a minha geometria, simplesmente arrastando essa mesma geometria.
Okay? Este tipo de modulação mais orgânica é algo em que a plataforma 3D Experience se distingue um pouco do SolidWorks. É claro que eu continuo a ter os atalhos que estou habituado no SolidWorks, a maior parte das ferramentas, das features que estou habituado, como aqui neste caso, por exemplo, um Revolve, mas os sketches como nós vimos, tudo isso continua a estar disponível. Aqui uma espécie de loft para preencher aquela zona que estava aberta, mirror para levar para o outro lado, tudo isso continua a estar disponível. Mas depois, com a facilidade de utilizar o robô de manipulação para, lá está, de uma forma direta, poder modelar a minha geometria. É quase como se estivesse a modelar com barro ou algo dentro desse género, okay? Poder deformar diretamente. Claro que isto leva a que em alguns casos eu crie geometria impossível de ser produzida e portanto isto tem várias ferramentas de verificação de malha para garantir que não estou a criar nada que não seja possível de criar. Por exemplo, aqui converter uma imagem para sketch e depois fazer um extrude como estamos habituados também no SolidWorks. Também posso garantir que esta geometria mais orgânica está sempre alinhada com a geometria mecânica, aqui mecânica entre aspas, mas ok, com a geometria mecânica do meu modelo. Também podemos criar referências externas, no fundo garantir que a geometria de uma peça depende da geometria de outra, okay? Como podemos fazer no SolidWorks Desktop que estamos habituados. Okay? Lá está, utilizar os sketches também para fazer cut extrude, porque não? E garantir sempre que esta ligação, estas referências externas entre componentes estão atualizadas também. É fácil, okay? De uma forma global, elas estão sempre atualizadas. Depois podemos também fazer patterns, okay? Quer patterns lineares, quer patterns circulares. Claro, sempre com a possibilidade, por exemplo, de depois em determinada posição não querermos ter uma cópia da nossa feature. Até aquela questão de verificação, aqui temos uma verificação de produtibilidade, portanto, tendo em conta os processos de fabrico, se aquilo pode ser produzido ou não. Aqui, por exemplo, tenho avisos porque tenho furos muito profundos, okay? Pelo menos para o seu diâmetro. Essa verificação também pode ser feita no browser de internet. Porque não também depois colocar o nosso modelo num determinado ambiente, okay? Em alguns ambientes, digamos que pré-criados, esconder aquilo que não me interessa, mover alguns dos componentes que já lá tenho, lá está a inserir o meu próximo componente. Posso exportar essa informação, lá está, já falámos disso há pouco, por exemplo, a fazer alguma impressão 3D, eu posso exportar a informação com o controle de qualidade que quero ter. Quando tenho os cheios na plataforma, torna-se muito simples fazer pesquisa pelos componentes, okay? Inseri-los, criar mates, aqui também com bastante inteligência de, no fundo, detecção do tipo de mate que faz sentido para determinada geometria. Okay? Não só mates digamos, mais básicos, mas também mates avançados e mecânicos. E claro que, como eu diria, como estamos habituados, no fim de ter os mates criados, posso também fazer simulação de movimentos e ver como é que os componentes vão interagir entre eles, okay? com as relações criadas. Também, porque não fazer desenho de chapa metálica, fazer o desenho 2D das minhas peças e das minhas montagens, ok, sem problema. Mais uma vez, reparem, sempre no browser de internet, sempre aqui, por exemplo, neste caso do vídeo no Chrome. Claro que, estando num desenho 2D, depois a criação de tudo o que é anotação, dimensões e tudo mais do desenho, tudo isso é possível fazer. E depois com uma diferença interessante, que é eu posso saltar para o modelo 3D de uma forma muito direta e levar toda a informação de anotação, por causa como estava já há pouco no MBD, mas aqui de forma, eu digo, mais automática. Rebater a chapa também, claro, sem problema. Inserir uma tabela, neste caso uma tabela de quinagens, também é algo que podemos fazer, ou está no browser de internet. E depois fazer o contrário, que é tendo a vista criada em 3D, facilmente eu a trago para o desenho 2D, já com, lá está, toda a informação que estava na vista, nomeadamente ali a tabela de quinagens. Também posso fazer renderização na plataforma, e aqui reparem que tem uma vantagem muito interessante, que é eu não preciso de ficar, temos que ocupar os recursos do meu computador para fazer a renderização. Este conceito também é verdade, por exemplo, à simulação. Eu posso pôr, digamos que o servidor da Dassault Systèmes a fazer o cálculo por mim e, portanto, não ter que
que ocupar o meu hardware com o cálculo e, portanto, aqui ter toda a interligação entre as várias aplicações da plataforma 3D Experience. E aqui reparem que tendo digamos, o ambiente completo, desde o conceito até à produção, sempre sem sair do meu browser de internet. Okay? Isto do até à produção é verdade inclusive para depois poder fazer a maquinação das minhas peças. Okay? Eu posso exportar para a máquina CNC, por exemplo, o código G para maquinar as peças. Okay? Uma ideia também muito interessante que deixo aqui sobre a plataforma 3D Experience e, neste caso, sobre a possibilidade então de utilizar aplicações diretamente no nosso browser para fazer, lá está, todo o desenvolvimento e produção até dos nossos componentes. Estas são então algumas das principais novidades do SolidWorks 2025. Não são todas, naturalmente, mas são algumas das principais. Espero que tirem partido delas ao longo dos próximos meses e, claro, se tiverem alguma questão, podem sempre entrar em contacto connosco de uma forma direta ou então através dos comentários do vídeo. Obrigado pela vossa participação e até uma próxima. Boa continuação.